Eu sou Selma Ferreira, estou aqui com vocês hoje para o Passaporte Brasileiro da Connect TV. E tenho uma felicidade muito grande de estar aqui, unida, juntinha com o meu outro lado do mundo. Hoje eu estou falando com a Lina Kinjo, que está no Japão atualmente. Alina, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o meu convite. Ai, é um prazer muito grande estar aqui com você, Selma. Que bom. Agradeço o convite de participação. Não, é sempre muito bom conversar com você, Alina. Você sabe que eu fiquei muito agradecida e te digo mais uma vez, muito obrigada, porque eu tive a sorte de partilhar com você um projeto de multiculturalidade que você faz aí. Então, eu gostaria muito que você trouxesse para a gente um pouco da sua história e a história desse projeto. Tá bom, vou contar. Bem, posso começar? Meu Deve? nome é Nina Quinjo, eu estou aqui no Japão há 25 anos, eu tenho 53 anos, tenho dois filhos, uma menina de 30 e um menino de 25. Sim, Ambos receberam a educação aqui do sistema educacional japonês. Quando nós chegamos aqui, a menina já estava com 5 anos. O menino ficou no Brasil e ele veio depois, aos 5 anos, para ingressar na escola japonesa. certo. E foi assim, assim, os outros países todos, todos não, tem exceção de alguns, mas eu tenho a sensação que, apesar de culturas diferentes, usam letras romanas. Sim. E aqui é totalmente diferente. É uma cultura totalmente diferente, diferença de branco para preto, e os caracteres são ideogramas chineses. Então, meus filhos tiveram muita dificuldade, né? Receberam bastante apoio, conheci bastante gente muito boa que me ajudaram muito, né, na adaptação deles, e eles conseguiram se formar. Aí, no início, com essa dificuldade das minhas crianças, eu comecei a trabalhar em escola japonesa, Ok. como tradutora, para fazer a ponte entre os pais e as mães. E quando ingressei, eu senti muito assim a dificuldade, eu vi a dificuldade das crianças se adaptarem ao sistema da escola japonesa, se adaptarem à cultura, né? É uma cultura Então, muito diferente, né? muito, muito diferente. O sistema educacional é muito diferente do nosso também, então é assim, é um choque muito grande para quem chega, né? E aí eu comecei a trabalhar na escola japonesa, senti tudo isso, entrei na escola japonesa, fui procurar esse trabalho para poder ajudar meus filhos também. Lógico. Então, até meus filhos se formarem na faculdade, eu estava sempre assim, procurando para poder ajudar tanto os meus como os outros também, né? Os filhos dos outros. E nessa eu já estou há 25 anos na escola japonesa, E qual é a né? maior diferença que você viu, Alina? Já que você teve os dois filhos que entraram pequenos, né, vieram do Brasil, qual a maior diferença que você sentiu, assim, para você enquanto mãe, na educação ou no sistema educacional ou no início escolar das crianças? A língua. Assim, A língua nossa, é muito. Para as crianças, eles demoram um ano para nossa. poder começarem a entender. E E você já depois falava japonês quando você foi para aí? eu falava, eu entendia mais do que falava. Eu aprendi a falar, assim, entender um pouco melhor nesses 25 anos de trabalho, né? Mas você tem origem japonesa. Sim, aí é assim, eu sou descendente e eu morava com meus avós, eu fui criada com os meus avós. Então isso facilitou muito para Lógico eu que sim. entender e estava tudo aqui dentro, né? Lógico. Então, isso eu ouvia, essa história eles já me contaram, né? Esse texto eu já ouvi.
Então, assim, para mim foi um pouco mais fácil, mas para uma criança que nunca ouviu nada, que nunca teve contato, é muito difícil, né? E um ano é mais ou menos um ano, né? Para poder começar a entender a língua. Aí depois disso, os termos técnicos dentro da sala de aula, termos Nossa. técnicos usados em sala de aula que só é usado dentro de sala de aula. E o que que Então, você isso é chama de muito termo difícil técnico? Termo técnico para os alunos ou termo técnico para você que foi ajudar na tradução? O para os alunos, que são que termos são técnicos? usados. Assim, por exemplo, números decimais. Você não usa aquela palavra de números decimais, de frações, no dia a dia. Não, Aquilo é ok. só dentro da sala de aula, Verdade, verdade. né? Então, eu acredito que isso seja um problema também em outros países, de crianças brasileiras que frequentam escolas em outros países também, né? Mas são assim, as crianças em um ano conseguem ter uma desenvoltura para conversar no dia a dia, eles são 100% para falar em Olha que japonês, para conversar 100%. Porém, na sala de aula existe a dificuldade, E, né? bom, mas Em, ele fala, desculpa. em contrapartida, né? As crianças japonesas, como o Japão é um país ilhado, né? As crianças japonesas não estão muito acostumadas, principalmente na região onde eu moro, né? Com estrangeiros, Ok. né? Foi aí que começou esse trabalho de intercâmbio com as pessoas que moram no Brasil, né? Agora, vocês da Europa, né? Sim. Foi aí que eu conheci, que eu pedi ajuda, conheci um monte de gente e que me ajudaram muito, Nossa, eu acredito. né? Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade, porque eu acho que, como você mesma disse, a língua é a maior barreira, mas a imagem também deve ser uma barreira. Seu marido é japonês ou também é descendente? Ele é descendente igual a mim. Então, seus filhos, na realidade, nunca tiveram problema de imagem, de primeira impressão. As pessoas, eles têm. Fisicamente não. Ok, então, ok, era isso que eu só queria saber. Apesar da dificuldade de língua, emocional, porque a cultura é diferente, né, de adaptação, não havia uma recusa ou uma barreira qualquer de olhar esses estrangeiros, porque aparentemente via-se que eles eram descendentes, certo? Sim, mas assim, todo o restante é Não. Não, não, estrangeiro. é lógico, não tira a dificuldade, não tira a dificuldade, mas vamos lá. É. Se eu fosse pequena para o Japão, talvez, com certeza me identificariam como não japonesa muito mais rapidamente, bastava eu entrar numa sala. É disso que eu Sim, estou sim, falando, sim. é da questão da nossa aparência. Eu sou morena, cabelo encaracolado, quer dizer, tenho os olhos, né, diferentes, a expressão, e Grande. até uma expressão corporal que é diferente, né? Porque a gente tem uma postura corporal, uma linguagem não verbal que é diferente. Mas desculpa, Lina, Sim. era só isso que eu queria, só para poder trazer essa questão da culturalidade, que também é importante, porque é aquela, como diria, né? Acho que foi a Elis Regina, né? As aparências enganam, os que odeiam é os que amam, né? A aparência sempre. Então, A continua. impressão que eu tenho, Uhum. assim, Selma, é de que há 25, 30 anos atrás, tá? As pessoas que chegavam aqui no Japão eram pessoas com todas descendentes Ok. iguais a mim, assim, fisicamente. Hoje não. Hoje já é um brasileiro com descendência, porém um pouco aqui no Japão mestiça. Tem uma mistura mais, né? E como Então se diz no assim tem Japão, a pessoa misturada, a pessoa mestiça, o estrangeiro, tem um nome especial para isso? tem sim. É um nome assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não me lembro agora. Ah, tá, Que a desculpa. gente não pode usar essa palavra mestiça.
Ok. Ah, ok, tá? interessante. Por que que não pode? É, porque a palavra mestiça, ela tem, assim, um pouco de preconceito, então nós não usamos essa palavra mestiça, Ok, tá? ok. Então não quero Se saber. até Não o usa. final Se até o final da live eu me lembrar da palavra, eu te Não, falo. não se preocupe, não se preocupe, não é importante, foi só uma curiosidade. Às vezes a gente quer ouvir a língua, né, outra língua, o Ah, japonês é tá. uma língua que a gente é muito curioso. Depois eu te pergunto uma outra coisa mais fácil, pode deixar. Tá bom. Então, conta aí. Então, aí começou a se trabalhar a preocupação, né? Como o Japão é um país ilhado, eles não estão acostumados, hoje um pouco mais, mas não estavam tão acostumados a conviver com os estrangeiros. Então, surgiam muitos conflitos, né? Ok, E há 3 anos atrás chegou um diretor novo na escola e ele assim ele vestiu a camisa e falou não, vamos fazer alguma coisa. E aí começou-se um projeto de intercâmbio com pessoas estrangeiras, não, descendentes japoneses residentes no Brasil, ah, olha que tá? interessante. Uhum, E brasileiros residentes na Europa, ok, tá? Então, assim, nós dividimos assim, de primeira a terceira série trabalhavam os brasileiros descendentes de ok. japoneses residentes no Brasil. Então, aí a gente mostrava para as crianças, né, Uhum, que são pessoas que também chegaram lá no Brasil e que tiveram dificuldades e que batalharam, estudaram, se formaram, têm uma boa colocação, ok, né? E que aham, estão bem. E certo. aí, em contrapartida, as outras crianças maiores, que já têm um entendimento melhor, né? É, com pessoas brasileiras residentes na Europa. Ok. Por que com crianças de quarta a sexta série? Para que eles conheçam uma outra cultura, Que bonito. Isso é tão né? bonito, É, diversidade é linda. Uhum. aí assim foi maravilhoso. Foram 2, 3 anos assim maravilhosos, maravilhosos, porque assim eu aprendi muito, conheci muita gente boa que me ajudaram assim Ah, que imensamente, imenso, isso é né? muito bonito. Muita gente boa, Que bonito. tá? E Foi quais foram muito os bom. países com quem que você lidou? Oi, pode Quais foram os repetir? países com quem você trabalhou? Ah, não, eu trabalhei com a Alemanha, Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal e Grécia. Olha que bonito. E dessas experiências, Alina, como é que foi construtivo para os jovens que participaram? Porque, bom, eu participei dessa experiência também, e para mim foi super enriquecedor. Foi super enriquecedor porque a gente vai vendo é, é, a humanidade como ela é transversal, né? A humanidade é transversal. Então, você olhar uma sala de aula que tem o mesmo formato da nossa sala de aula, apesar do que está lá dentro ser diferente e se fazer outra coisa diferente, para mim foi muito. Houve uma conexão maior, entendeu? O Japão ficou mais perto de mim quando eu fiz essa experiência. E depois também a posição dos meninos e vocês nos ajudando. Então, para vocês, tendo visto primeiro a primeira turma, do primeiro ao terceiro ano, você teve tempo de ver o impacto de 3 anos numa turma pequena, né, dos meninos mais novos. Como é que você viu que se impactou nos seus alunos lá na escola? Assim, com relação às crianças brasileiras, eu vou falar, tá? Ok. Assim, a autoestima deles foi lá em cima. Ai, que bom. Porque são, por exemplo, dentro de uma sala, tem 2 a 3, até no máximo 4 crianças brasileiras, tá? 4 crianças estrangeiras, no meio de quase 25 japoneses. Certo. Então, eles são pequenininhos lá dentro da sala. Eles ficam pequenininhos e assim, tem que falar em japonês, tem que ser tudo do jeito deles. E de repente, você fazendo uma aula com um brasileiro
né? E essa criança interagindo, Uhum. as crianças japonesas, nossa, ela sabe falar essa outra língua. Olha só Olha. como eles falam bem. Foi maravilhoso, deu um boom. Ai, que Foi assim, maravilha! de crianças de primeira, terceira série, deu um boom. Assim, elas ganharam autoestima, sabe? E assim, eu sempre falo para as crianças, o fato de ser brasileiro, falar uma outra língua, é motivo de orgulho para a gente. Lógico. Isso não pode ser não pode ser algo vergonhoso. Então, isso foi assim, para mim, foi estrondoso, foi maravilhoso. Ai, que ótimo, Aline, que ótimo, que bonito. E como é que está agora a situação desse projeto? Então, infelizmente, esse diretor, aqui no Japão, diferente do Brasil também, a diretoria muda de 3 em 3 anos. Ah, ok. E aí ele foi embora. E Olha, aí então veio nós um temos um outro. novo diretor. Você tem um novo diretor agora. Eu tenho um novo diretor, né? E assim, a gente está em fase de adaptação ainda, Ok, então né? esse ano ainda é um Então, ano que não vai acontecer, mas talvez para o ano ou futuramente não se sabe ainda. talvez, né? Então, assim, ele ainda está conhecendo a escola, ele é uma pessoa nova também. Uhum. Porém, a gente ainda está em fase de adaptação, então esse ano, infelizmente, não vai acontecer. Não, mas Eu poxa, senti muito, eu eu senti acredito, muito, eu acredito. por- porque foi assim uma coisa maravilhosa. Mas eu espero, depois dessa fase de adaptação, poder continuar, dar continuidade. Ai, que bom, e que bom. Então você organiza as turmas e você entra em contato com brasileiros descendentes de japoneses no Brasil, ou brasileiros espalhados pela Europa, dependendo da turma. Você conversa com eles. O que é pedido para esses brasileiros? Como é que é pedida essa intervenção? Como é que há essa partilha? É assim, nós pedimos para que eles falem um pouquinho sobre a sua terra natal, que é sobre o Brasil, né? Lógico. Mostre as coisas boas, né? O Uhum. Rio de Janeiro, né? E também fale um pouquinho sobre a cultura de onde ele mora hoje, na Ok. Europa, né? Uhum. Então, as crianças vão estudar as duas partes. Antes desse contato com a pessoa, por exemplo, aí da Europa, eles têm algumas horas de estudo sobre o Brasil. E em cima das aulas de estudo, Sim, eles preparam algumas perguntas, né, do interesse de cada série, de acordo com a série. A certo. gente passa para a pessoa, né, que reside aí no exterior, no caso, né? E aí essa pessoa vai preparar alguma coisa em cima dessas perguntas. Então, é assim, com os alunos de quarta, sexta série, é uma coisa assim que enriquece muito a gente também, porque além do conhecimento do Brasil, né? O Brasil é muito extenso. Eu É, sou de São Paulo, né? eu sou do Tem Rio. pessoas que é de lá de Manaus, Sim, sim, sim. né? Então a gente também não conhece tudo, né? Exatamente. Então assim, enriquece a gente e o maravilhoso é conhecer algo sobre a Europa, ter o acesso a essa pessoa passa conhecimento sobre a cultura, no caso de Portugal, da Espanha, da Holanda, Portugal deve né? ser curioso, porque Portugal já é uma pátria que tem uma certa intimidade ou um certo contato com o Japão já, né? Porque os portugueses aí Sim, foram, tem sim, histórias, tem palavras que se misturam, né? A gente sabe que tem algumas palavras que se misturam. Mas eu imagino também, porque tem uma conexão, mas não é a conexão, né? É uma parte da história que está ligada. Mas eu imagino o que deve ser riquíssimo, por exemplo, o contato com a Grécia, que a Grécia em si, estando na Europa, é uma cultura totalmente diferente. Porque o grego, por exemplo, a forma de escrever do grego, como eles. É diferente. tudo diferente também, é diferente do japonês, é diferente do latim ou do romano, né? Sim. Então é muito bonito. Eu imagino que as crianças devem ter aprendido realmente muito nessa troca, né? Sim, a minha intenção era de levar isso para a escola ginasial. Por quê? Porque eles têm um amadurecimento melhor,
né? Então, para o pessoal da Europa, eu acho que o pessoal, as crianças maiores, né, da escola ginasial, iam ter um maior aproveitamento, né? Olha, Mas, infelizmente, não vamos foi ver. possível porque nosso diretor mudou. Mas quem sabe Então, esse diretor não aposta nisso mais tarde. Alina, me diz, qual uma coisa que te orgulha muito nesse projeto? nesse projeto, de conhecer a cultura, por exemplo, da Europa. Ah, E isso é do bom. Brasil, de conhecer, passar esse conhecimento para as crianças também, coisa que nós, brasileiros, que estamos dentro da escola, nós não temos esse domínio, Ah, isso. né? É exato, porque a vivência do local, né? A vivência real. Se você tivesse que Sim, ter, eu acho que você já expressou que um sonho seu seria justamente ter esse projeto novo passando para o colegial, né? Mas concretamente, com o que já foi feito, qual é o objetivo que você teria? Um objetivo teu agora, se você pudesse pegar no projeto com as crianças que já participaram dele. eu saio todos os dias de casa, eu falo que eu sou, assim, uma felizarda. Eu saio muito feliz para ir trabalhar. Ah, que bom. Assim, eu durmo feliz porque eu vou acordar no dia seguinte e eu vou estar no lugar onde eu gosto Ai, que do que eu lindo. faço. E, assim, é trabalhar esse lado multicultural da harmonia entre as crianças brasileiras e entre as crianças japonesas. Olha que bonito. E Isso fazer com que, assim, incentivar, motivar as crianças brasileiras para se formarem, chegarem a uma faculdade, né, para ter um futuro melhor. Ai, Alina, olha, eu fiquei encantada da gente. A gente já tinha trabalhado juntas, né? Então eu já conheço um pouco o projeto, mas de falar com você assim abertamente, de ouvir você falando o relato e principalmente de reconhecer a vantagem desse projeto, me deixa muito feliz. E eu queria também te agradecer, porque você iniciar um projeto desse em nome dessas crianças que estão sendo beneficiadas, e em meu nome por ter sido agraciada com isso, porque parece que não, mas a gente fica feliz de saber que a gente impacta. Eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui comigo e queria que você deixasse uma mensagem final, alguma coisa para todos nós. Eu queria agradecer a todo o pessoal residente aí da Europa que participou desse projeto, né? Espanha, Holanda, Bélgica, Portugal, Grécia, Alemanha, né? Que contribuiu um pouquinho, plantando uma sementinha no coraçãozinho de todas as crianças da escola onde eu trabalho, Que delícia. tá? Dando uma mensagem, falando um pouco sobre a cultura daí da Europa, um pouco sobre o Brasil, né? E passando a mensagem da convivência multicultural. Infelizmente, nosso diretor se foi, mudou, né? Mas, assim, eu espero, no próximo ano, poder dar continuidade, porque agora a gente está em fase de adaptação com o novo diretor que chegou. Então, assim, se der tudo certo, conforme eu sonho, né? Tomara. Eu conto novamente com a participação de vocês E vai para ser uma que alegria. para que as nossas crianças continuem recebendo, né, essas mensagens de sociedade multicultural, para que eles possam conviver em harmonia com os japoneses. E os japoneses com as nossas crianças brasileiras, estrangeiras em geral. É assim mesmo. Olha, que assim seja, Lina. Então, muito obrigada. Domo arigatou. Mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada a todos, arigatou gozaimasu, a todos os participantes que me ajudaram muito, 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 muito nesse Vamos juntos, e que projeto. a gente faça então um projeto mais assim impactante da próxima vez, que seja, que assim seja. Obrigada, Selma. Obrigada, Obrigada. Lina. Eu sou Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro da Connect TV.